Então, ó, as crianças, prestem atenção aqui, ó, criançada, presta atenção no que eu vou dizer. Vamos fazer que nem daquelas outras vezes. Eu queria pedir para vocês desenharem, tá bom? Aquilo que vocês entenderem do que eu vou estar falando aqui, desenhem, para depois vocês mostrarem para os irmãos no final. Tá certo? Presta bastante atenção no que eu vou falar. Você vai fazer um desenho do que eu estou falando. Depois vai mostrar para os irmãos no final, tá bom? É isso aí. Senhor, depende do Senhor. Espírito Santo, unge os meus lábios. Abençoa também, Senhor, o nosso ouvido. Abre, Senhor, o nosso coração. Toca, Senhor, nos nossos ouvidos. Dê ouvidos como de eruditos, de alunos sedentos pelo aprendizado. Senhor Jesus, aquilo que está no teu coração, aquilo que estava no coração de Paulo quando ele compartilhou essas palavras que vão ser ditas aqui. Coloca também, Senhor, no nosso coração. Ajuda-nos a tocar no encargo da palavra, a percebermos qual era a intenção do irmão, qual era a intenção do Senhor, quando o Senhor disse essas palavras. Ah, Senhor, eu não quero apenas transmitir informações para os irmãos, Senhor, mas que os nossos olhos possam de fato te ver. E que a tua palavra possa de fato mudar a nossa vida. Pai, eu também te peço que o Senhor me ajude a compartilhar, Senhor, em 40 minutos. Senhor, me ajuda a não ultrapassar esse tempo. Me ajuda a transmitir o encargo no máximo em 40 minutos. Eu preciso do Senhor para cumprir isso. Amém. Aleluia. Já está aqui. Irmãos, esse é o encargo daquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Cristo. Aleluia. Vamos ler juntos Efésios 3, versículo 4, que tem sido o tema já há algumas semanas. Pelo que, quando leis, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Irmãos, já faz algumas semanas que nós temos compartilhado sobre esse tema, o mistério de Cristo. E em várias reuniões nós já vimos que, quanto à palavra mistério é algo que está encoberto, que precisa ser revelado. Da parte de Deus, Ele está disposto a revelar. Mas Ele revela para quem? Para aqueles que buscam, para aqueles que pedem, para aqueles que se dedicam ao estudo da palavra. Só acha um tesouro aquele que está disposto a cavar. Só acha uma pepita quem está disposto a procurar. E eu creio que nesse sentido, irmãos, os irmãos que compartilharam já se esforçaram bastante para instigar os irmãos a pedirem para o Senhor um coração de busca. E agora nós estamos focando em Cristo mesmo. É o mistério de Cristo. E nós precisamos conhecer Cristo. É esse o encargo que está no meu coração compartilhar nessa noite com os irmãos. E com a ajuda do Senhor eu gostaria de falar sobre isso. Nós precisamos conhecer Cristo Jesus. Amém. As pessoas elas têm uma ideia a respeito de Jesus. Eu acredito que todos nós temos uma ideia a respeito de Jesus. Mas pode ser que nós sejamos influenciados pelo espírito da época, pode ser que nós sejamos influenciados pela teologia moderna, pelas pregações modernas, e que nós vejamos Jesus de uma maneira que ainda os nossos olhos precisam ser mais abertos. E, por exemplo, durante não foi essa semana não, acho que foi semana retrasada, estava lendo um devocional, aquele devocional daquele irmão que você tinha me falado uma vez, é esse mesmo, como ele chama? Oswald Chambers, é isso?
E tinha lá um dia que ele usou um versículo a respeito do Senhor Jesus. E o título era: não é possível que Jesus esteja dividido. Esse era o título, Senhor Jesus. Jesus significa que Ele é o Salvador, aquele que salva. A salvação vem de Jeová. Mas, irmãos, não é possível recebermos Jesus como Salvador e não recebermos Jesus como Senhor. Isso porque aquele que é o Salvador, Ele também é o Senhor. Então nós precisamos considerar, até mesmo quando nós pregamos, será que é possível nós dizermos para as pessoas: ó, vem assim como você está mesmo, e simplesmente receba Jesus, e depois você pode continuar vivendo a sua vida como era antes? Só faça uma oração comigo agora e receba Jesus como Salvador. É possível, irmãos, alguém receber Jesus como Salvador e não receber Jesus como Senhor? Ou será que Jesus está dividido? Irmãos, aquele que é Salvador, Ele também é o Senhor. E se de fato Jesus Ele entrou no nosso coração, Ele entrou para estabelecer o seu trono, Ele é o Rei. Amém. Ele é aquele que deseja governar a nossa vida. Amém. E enquanto nós não estivermos dispostos, como a irmã Neide compartilhou, a obedecermos o Senhor, pouco nós vamos conhecer do Senhor Jesus. Ele mesmo, Jesus disse: o meu amigo é aquele que faz o que eu mando. Outro versículo na Bíblia, em Romanos, diz que foi para isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Ah, irmãos, que os nossos olhos possam ser um pouco mais abertos nessa noite, para entendermos que Jesus é o Senhor, o nosso dono, o nosso amo, aquele que de fato tem direito sobre nós. Nós também já vimos, irmãos, em outra mensagem, de que Cristo, Ele ocupa uma posição muito especial no propósito de Deus, uma posição central. Vamos ler juntos esses dois versículos de Efésios, irmãos? Desvendamos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então aqui está falando da vontade de Deus, e que é segundo o seu beneplácito. Isso significa bom prazer. Qual que é o prazer do Pai? Qual que é o prazer de Deus? É que todas as coisas possam convergir no Filho. A centralidade, esse versículo fala da centralidade de Cristo. O prazer do Pai é agradar ao Filho. E nós já vimos em outra palavra que como é que o Pai faz isso? É preparando para Ele uma noiva. Em Efésios, Paulo fala: grande é este mistério, quando ele está falando do esposo e da esposa. Ele está falando de um casamento, mas ele diz que ele se refere a Cristo e à igreja. Sabe, irmãos, o Pai quer satisfazer o Filho dando uma noiva para ele. E é assim que a Bíblia termina, com um casamento de Cristo e da igreja. E tem várias passagens que falam isso. Em 2 Coríntios 11, Paulo fala que ele zela com o zelo de Deus pelos irmãos, e que o encargo dele é apresentar os irmãos como uma virgem pura para um só marido, que é Cristo. Mas ele tinha um receio que Satanás viesse enganar os irmãos, assim como ele enganou Eva, e fizesse os irmãos esquecerem desse propósito. Irmãos, não esqueça quem a igreja é. Não esqueça qual é a nossa identidade, quem nós somos e por que nós estamos aqui. Nós somos a noiva de Cristo. E o que Deus está querendo fazer em nós é trabalhar nas nossas vidas, é nos adornar, assim como Esther. Os irmãos lembram de Esther?
ela foi levada para aquele palácio do rei Assuero, para ser preparada, para um dia ser apresentada ao rei, porque o rei ia escolher uma esposa. E os irmãos sabem por quanto tempo aquelas meninas que estavam ali no palácio do rei Assuero ficaram sendo preparadas com perfumes e tal, para poder ser apresentado ao rei? Elas ficaram ali por aproximadamente 1 ano. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer nos preparar, Ele quer trabalhar em nós, Ele quer nos transformar, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer trabalhar no nosso caráter, Ele quer mudar o nosso temperamento, Ele quer arrancar as imperfeições, Ele quer retirar, para que possamos ser apresentados a Cristo. Amém. Como uma virgem pura. Sim. Que Satanás não venha nos distrair, irmãos, não venha nos afastar desse propósito. Amém. E então o Apocalipse termina com esse casamento. Falando de Cristo, irmãos, nessa noite, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é algo que está em Colossenses. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, e Colossenses é chamada de uma epístola irmã de Efésios, porque se você pegar Efésios para ler, e até encorajo os irmãos a fazerem isso, e depois os irmãos pegarem Colossenses para ler, você vai perceber que essas duas epístolas, elas são muito parecidas. O conteúdo dessas duas epístolas é muito parecido. Aquilo que Paulo falou em Efésios para os irmãos ali da igreja em Éfeso, ele fala também ali para os Colossenses. Então elas são chamadas de epístolas irmãs. E em Colossenses 1, Paulo ele começa com uma oração. Eu convido os irmãos para abrir aí. Ele começa dando ações de graças a Deus. Ele primeiro faz a sua saudação, ele cumprimenta os irmãos, ele cumprimenta. Sabe, é interessante como todas as epístolas começam com saudação, com cumprimento. Nós às vezes somos muito esquisitos, irmãos. Nós chegamos para a reunião e nem cumprimentamos os irmãos. Por isso que eu pedi no início para a gente abraçar e cumprimentar. Isso é saudação. E depois então ele rende ações de graças, e daí ele começa a orar. Então se você ler do versículo 9 ao 12, é uma oração de Paulo, que eu não vou agora gastar tempo lendo. Mas quando chega do versículo 13 até o versículo 23, Paulo ele começa a falar da pessoa e da obra de Cristo. E se você começar a ler esse capítulo 1 desde a oração de Paulo, é difícil entender se Paulo terminou a oração ou se o que ele está fazendo ainda é uma oração, porque ele começa a louvar a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. Primeiro ele está pedindo coisas para Deus a respeito dos irmãos, e depois ele começa a louvar o Senhor. Então eu não sei se ele terminou a oração ou se a oração dele continuou. Após a petição, ele continuou louvando o Senhor. Você já teve essa experiência de começar orando, e às vezes você começa pedindo coisas a respeito da sua vida. Às vezes o Senhor te leva a orar pelos irmãos, e você está pedindo, está lembrando dos irmãos que estão doentes. Talvez você comece a lembrar das necessidades de algum irmão, de algum familiar. E daí você toca no Senhor, de como o Senhor é bom, de como o Senhor é fiel, e você ainda não termina a oração, mas continua louvando e adorando ao Senhor. A oração, irmãos, ela tem muitas modalidades. É que nem futebol. O futebol não tem muitas modalidades também, muitos fundamentos, vamos colocar assim. Então, um bom jogador de futebol, ele tem que aprender, ele tem que ser bom, ele tem que saber dar passe, não é? Um bom jogador de futebol, ele também tem que treinar cruzamento, ele também tem que treinar chute, ele também tem que ser bom em cabecear. E o que é isso? São fundamentos do futebol. Irmãos, a oração, você percebe que também tem muitos fundamentos? Então, um fundamento da oração é a petição. Outro
é render ações de graças, é agradecer ao Senhor. Durante o nosso dia nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor por coisas que Ele nos dá, agradecer pela misericórdia dEle que se renova, agradecer pelo dia, agradecer pelo ar que nós respiramos, agradecer a Deus pelas bênçãos que nós recebemos. Precisamos treinar, praticar esse fundamento da oração. E outro fundamento é a adoração, que nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele fez. E quando nós começamos a adorar o Senhor, eu acho que o sentimento é como esse que a irmã Meire compartilhou. A nossa alma, ela canta ao Senhor. Então o nosso coração, ele é cheio de paz. Quando nós louvamos o Senhor, o nosso coração, ele enche de paz. Amém. Aleluia. Eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes até mesmo no meio do problema, no meio do furacão, as coisas ainda não se renovaram, se resolveram, mas você é levado pelo Espírito Santo, porque eu acredito que isso não parte de nós, mas você é levado pelo Espírito Santo a adorar o Senhor e a confiar no Senhor, e as coisas ainda estão acontecendo, mas quando você começa a louvar o Senhor, o seu coração é enchido de paz, ele é cheio de paz. Aleluia. Esse trecho de Colossenses, irmãos, ele é o maior tratado da Bíblia. Se não for o maior, um dos maiores tratados sobre a pessoa e a obra de Jesus. O que é um tratado? Um tratado é um texto que vai tratar sobre um tema. E o assunto aqui, que Paulo vai tratar agora, é a pessoa e a obra de Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Vamos ler juntos os versículos, irmãos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui também. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele existisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. O conteúdo de todos esses versículos que nós lemos é Cristo. E no versículo 13, Paulo começa falando de Cristo, dizendo assim que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na verdade, quem é esse Ele que nos libertou? Você precisa voltar no versículo 12. Versículo 12 de Colossenses 1 fala: dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou. Então, o início do versículo 13, Paulo ainda está falando do Pai. O Pai, Ele nos libertou do império das trevas. Essa obra é uma obra do Pai. A obra do Pai aqui é nos resgatar do império das trevas. Então nós entendemos aqui, irmãos, que existe um império das trevas. E esse império das trevas é bastante atuante. Ele exerce domínio, atuação. É um poder das
já agiu nas nossas vidas, ainda tenta agir nas nossas vidas. E um exemplo disso é durante a prisão de Jesus. Quando Jesus estava para ser preso, os irmãos lembram, vieram alguns soldados prender ele, e Jesus falou assim: tantas vezes eu tive com vocês lá no templo, por que vocês não vieram? Agora vocês vêm com um porrete, como quem quer prender um ladrão e tal. Daí ele disse assim: mas isso é o poder das trevas, e agora é para acontecer isso mesmo. O poder das trevas, irmãos, ele é atuante, só que ele não é maior do que o poder de Jesus. E Jesus, então, ele não estava sendo pego pelo poder das trevas, ele estava se entregando. Agora eu me entrego, porque convém que isso aconteça. Então Jesus disse que naquele momento, isso está lá em Lucas 22:53, naquele momento em que ele estava sendo preso, o poder das trevas estava atuando. Irmãos, você consegue perceber esse poder das trevas querendo atuar na sua vida e na minha vida? Irmãos, como nós precisamos de vigilância e de oração. Como nós precisamos diariamente orarmos como o Senhor nos orou. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Como nós precisamos diariamente pedir a cobertura de Deus, a proteção de Deus. É uma necessidade nós nos refugiarmos debaixo ali da sombra do Deus Todo-Poderoso. É ali, com Deus como nosso refúgio, que de fato nós estamos seguros. E é ali, né? Os irmãos estão lembrados agora do compartilhar da Elaine? Aquele homem endemoniado, dando soco, e depois a convicção de que eu sou de Jesus. Irmãos, nós somos do Senhor Jesus. Isso não significa que talvez algumas pessoas, alguns de nós não vão ser até mesmo martirizados. Ela, o Senhor guardou, só foi um soco no capô. Mas tem cristãos que são presos, tem cristãos que são torturados, tem cristãos que são decapitados. Acontecem essas coisas ou não acontecem? Mas será que isso escapou do controle de Deus e do poder de Deus? Essas coisas acontecem por causa do poder atuante das trevas. Mas você percebe, lembra das palavras do Senhor: não tenham medo daqueles que podem fazer mal apenas para o seu corpo. Tenha medo daquele que pode, além de tocar no seu corpo, fazer também a sua alma perecer no inferno. Irmãos, o poder de Deus é muito maior que o poder das trevas. Esse irmão, essa irmã, que é martirizado, que é perseguido, que é decapitado, que é torturado, ele morre nessa condição, mas ele ressuscita em qual condição? Os irmãos entendem pelas Escrituras que esse irmão, esse cristão, ele ressuscita para a glória, para reinar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Que maravilhoso. Então, aqui também fala, irmãos, quando fala de império das trevas, outra coisa que eu anotei aqui para lembrar de falar para os irmãos, é que nesse império das trevas só existe engano e maldade. Se você, por causa do tempo, vou pedir ajuda dos irmãos. Eu vou abrir em 1 João, mas alguém já abre em Atos 26:18 e alguém já abre em Mateus 3:17, por favor. Eu vou abrir em 1 João 2, 9 a 11. Fala assim, ó. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. O versículo 11: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, irmãos, essa é a condição de quem está nas trevas. Uma das condições é o mal, é o ódio. Aqui João está dizendo
que é impossível alguém que está tomado pelo ódio estar na luz. Porque na luz o que nós provamos é o amor de Deus. Mas eu pergunto para os irmãos, de tempo em tempo nosso coração é ou não é tomado pelo ódio? Irmãos, com muita frequência. Eu posso dizer para os irmãos, hoje mesmo meu coração foi tomado algumas vezes por ódio, irritação, ódio e tal, ódio até mesmo por pessoas que estão próximas de nós. Irmãos, isso é da luz ou é das trevas? É das trevas. E perceba aqui como nós dependemos da misericórdia do Senhor, porque no versículo 11, João diz assim, que os olhos estão cegados. O pior não é estar nessa condição. O pior é estar nessa condição e não enxergar que está tomado pelas trevas e não pela luz. Irmãos, que Deus possa encher o nosso coração com a luz do Senhor nessa noite. Amém. Que Ele possa resplandecer com a luz dele nos nossos corações e dissipar do nosso coração todas as trevas. Como facilmente nós abrigamos trevas no nosso coração. Mas louvado seja o Senhor. Amém. Deus é luz. Amém. E o que é trevas? Trevas é apenas a ausência de luz. Quando a luz chega, as trevas saem. Amém. Que nós possamos orar nessa noite. Senhor, abre os meus olhos. Amém. Para que eu possa enxergar. Sim. Para que eu possa ver as coisas claramente. Sim, Senhor. Mas aqui está dizendo ainda que o Pai, Ele não apenas nos libertou do império das trevas. Isso foi algo que Deus já realizou na vida de todo aquele que recebeu a Jesus. E aqui está dizendo que o Pai, Ele nos pegou e nos transferiu de reino, e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Perceba aqui mais uma vez, que quando fala do reino, o reino é o reino de Cristo. Falando, irmãos, de uma maneira bastante simples, o que é um reino? Um reino é um grupo de pessoas que é governado por um rei. Irmãos, no reino de Cristo, quem reina é Jesus. Amém. E esse reino é o reino do Filho amado. Os irmãos estão lembrados do que fala em Mateus 3,17? Quem que abriu Mateus 3,17? Lê para nós aí. E eis uma voz do céu. Amém. Ele dizia: este é meu filho amado. Amém. Esse é o testemunho do Pai a respeito do Filho. E quem abriu em Atos 26,18 para ler para nós, por favor? Para lhe abrir os olhos, seus convertidos das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança e construção de santificados pela fé em mim. Aí é quando o Senhor está dando testemunho a respeito de Paulo, e está falando que ele vai ser enviado para transferir as pessoas das trevas para a luz, para abrir os olhos. Hoje os irmãos saíram para pregar o Evangelho, Antônio? Saíram? Quem saiu para pregar o Evangelho aqui? Os irmãos entendem aqui que os irmãos foram fazer, de acordo com esses versículos? Os irmãos saíram para quê? Para abrir os olhos das pessoas e para ajudá-las a saírem da luz e entrarem para a maravilhosa luz do Senhor. Sair das trevas, perdão. Nas trevas só existe engano. Existe engano de tudo quanto é tipo. Existe um engano que faz as pessoas mergulharem na miséria, mergulharem num viver pecaminoso e baixo. Mas existe também as trevas que faz as pessoas mergulharem no sucesso e numa vida sem Deus, em busca de uma cultura elevada, de estudos, de diploma, mas também tomado pela escuridão. Irmãos, só a luz do Senhor pode convencer as pessoas a respeito da verdade e a respeito da necessidade que
Só a luz do Senhor pode convencer. E é lógico, nós também dependemos da atuação do Espírito Santo. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho de um irmão. Ele estava dando testemunho a respeito da experiência de pregação do Evangelho na Rússia. E o Espírito Santo tem agido bastante lá. E daí ele estava dizendo que pregar o Evangelho na Rússia é como você estender a mão, a manga, aquela fruta que está madura, que está fácil de sair, você só toca, sai. Mas ele dizia assim, mas pregar o Evangelho nos Estados Unidos é como pegar um pedaço de vara, e você fica batendo para ver se cai, e não cai, e bate e não consegue. Irmãos, me preocupa. Qual que é a situação do Brasil? As frutas estão saindo fácil ou estão tendo que bater com vara? Mas o fato é que nós dependemos do Espírito Santo. Senhor Jesus. Avançando aqui, agora daí Paulo continua falando assim, que em Jesus nós temos a redenção e nós temos a remissão dos pecados. Olha como esse versículo é parecido com Efésios. Vamos ler juntos? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, veja o que é redenção. Fala que em Jesus nós temos a redenção. Redenção é isso, é libertar com o pagamento de um resgate. Isso é como, a figura aqui é a figura de um escravo. Alguém que é escravo, mas que ele pode ser liberto com pagamento, se comprar. Isso é redenção. E o que é remissão? É algo muito parecido, ó. Livramento da escravidão ou prisão, remissão ou perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade. Eu pergunto para você, você é um pecador? Sim. Você já enxergou a sua depravação? Você já se desesperou por causa do seu pecado? Você já se deu conta da sua sujeira? Me perdoa falar assim, mas você já se deu conta de que você não presta? Você já se deu conta de que nós nos esforçamos para não pecar, mas nós vivemos pecando? Você já se deu conta do quanto a nossa mente é contaminada, é suja? Você já se deu conta do quanto os nossos sentimentos são sujos? E qual que é o salário do pecado, irmãos? É a morte. Nós éramos escravos do quê? A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Mas Cristo Jesus, Ele nos redimiu. Quer dizer, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço para o perdão dos nossos pecados, para que os nossos pecados pudessem ser esquecidos. Esquecidos por quem? Esquecidos pelo Pai, para que Deus pudesse esquecer. Deus, Ele olhava para o Gil e via, o Gil é um pecador, e tinha um monte de, a capivara do Gil era grande, mas aí Jesus Cristo, Ele morreu no lugar do Gil, e o Gil, ele reconheceu pelo Evangelho que ele é um pecador, e ele clamou, ele convidou, ele pediu para que Jesus, como Salvador, pudesse entrar na vida dele. Aconteceu isso ou não, Gil? E daí quando o sangue de Jesus foi aplicado na vida do Gil, Deus agora ele olha para o Gil, o que ele vê? Ele vê o sangue de Jesus. Os irmãos estão lembrados da saída do povo de Israel do Egito? E ali quando a orientação para o povo de Israel foi passar sangue na ombreira das portas, e o anjo exterminador ele ia passar na casa de todo mundo, fazendo o quê? Julgando. O salário do pecado qual que é? Os egípcios, eles estavam colhendo a condenação por causa do pecado. Os egípcios eram pecadores?
que estavam lá na casa dele, eles eram pecadores também? Por que eles foram parar no Egito, se não por causa do pecado deles? Mas para eles serem reconciliados com Deus e com o propósito de Deus, tem uma solução. E a solução qual que é? Sacrificar um cordeiro. E aquele cordeiro, ele representava Cristo. E o sangue do cordeiro deveria ser passado na ombreira das portas. E quando o anjo exterminador passa, o que ele vê? O sangue. Ah, irmãos, que maravilhosa realidade espiritual. O leproso, nós compartilhamos no passado sobre o leproso. Depois que o leproso era purificado, no processo de purificação, tinha um momento que o sangue de um animal que era sacrificado era passado na testa dele, era passado no polegar da mão direita e no polegar do pé. Isso significava, representava também a remissão, o sangue, o animal que foi morto, para a purificação daquele leproso. Nós todos, irmãos, éramos leprosos, mas louvado seja o Senhor, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto, para que o sangue dele pudesse ser aplicado nas nossas vidas. Nós levamos o sangue de Cristo na nossa testa e nos nossos polegares. Essa é uma realidade espiritual. Essa é a realidade de todos aqueles que foram remidos. Seria maravilhoso ler todos esses versículos aqui que falam disso. Esses versículos são maravilhosos, mas eu quero ler só o que já está marcado aqui por causa do tempo. Isaías 38:17 diz assim, ó: eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Irmãos, isso aqui está falando do Senhor. Então, vem cá, Antônio, por favor. Esse daqui é o Antônio. E esse daqui é o pecado do Antônio, certo? E eu sou o Senhor. Então o Antônio se converteu, ele se arrependeu dos pecados dele. O que o Senhor faz? Ele pega o pecado de Antônio e lança para trás dele. É isso? Não. Você percebe? Se eu lançar o pecado para trás do Antônio, eu ainda estou vendo o pecado do Antônio. Mas o que o Senhor faz com o pecado do Antônio? Ele lança para trás dele. Agora o que eu vejo? Eu vejo só o Antônio. Eu vejo o pecado do Antônio. Eu vejo só o Antônio. Ah, irmãos, que realidade, obrigado, irmão. Que realidade maravilhosa. Você é capaz de crer nisso que eu estou pregando pela fé? Você é capaz de crer nisso? Que essa é a verdade a respeito do perdão dos nossos pecados? Isaías 38:17. É isso. Continuando aqui, irmãos. O versículo 15, ainda falando a respeito de Jesus, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Considere isso. Deus, ele é espiritual. Deus, como um ser espiritual, o Pai, como ser espiritual, ele é invisível. Você pode ver a Deus, mas aqui está falando que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Isso significa que ele é a cópia de Deus, ele é a semelhança de Deus. Se eu e você queremos conhecer a Deus, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos olhar para Jesus. Porque Jesus revela para nós quem Deus é. Você quer entender o caráter de Deus? Você quer entender como é que Deus ele trata as pessoas? Você quer entender como Deus lida com um pecador? Você quer entender como Deus lida com alguém religioso? Você quer saber como Deus lida com os hipócritas? Você quer entender como Deus ele lida com as nossas doenças?
olhe para Jesus. Como é que Jesus tratava o pecador? Com amor. Ele até mesmo comia com pecadores. E ele diz que se alegrava quando um pecador se arrependia. Mas e o religioso? Raça de víboras, hipócritas. Você entende o coração de Deus? Que é pior para Deus, um pecador ou um religioso hipócrita? Sabe com base em que eu estou dizendo isso? Nos Evangelhos. Jesus é a imagem do Deus invisível. Se você quer entender Deus, olhe para Jesus, olhe para a palavra. E daí aqui também diz assim, os irmãos estão lembrados dessa passagem em João 14? Aqui, Filipe ele fala para Jesus assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele queria ver o Pai, o Deus invisível. E qual que foi a resposta de Jesus para Filipe? Filipe, há tanto tempo eu estou andando com vocês, há tanto tempo nós estamos dividindo mesa, caminhando junto, e você não entendeu ainda que quem vê a mim, vê o Pai, que eu e o Pai somos um. Você quer ver o Pai? Veja aqui, olha para mim. Irmãos, Jesus, Ele é a imagem de Deus. Se existe uma fotografia perfeita de Deus, se existe uma fotografia perfeita de Deus, essa fotografia é Jesus Cristo. Ele é a representação perfeita de Deus. E você sabe qual que é o propósito divino? O propósito de Deus é que todos nós possamos ser conformados à imagem de Cristo. Você entende que o propósito de Deus é nós nos tornarmos iguais a Ele, como Ele é. Agora considera, nós estamos parecidos com Jesus ou não? O que você acha? Mas estamos no processo, não estamos, irmão? Estamos no processo. Às vezes eu olho para mim, eu fico desanimado, porque eu sou tomado ainda por ódio, por mau humor. Muitas vezes eu vejo o meu caráter, muitas vezes eu me vejo escravo do pecado. Mas, irmãos, eu sei que alguém começou uma boa obra em mim. Amém. E eu estou sendo transformado. E eu vou falar para os irmãos, né? Uma coisa era o irmão Ovídio, há muitos anos atrás, quando ele não tinha o Senhor. E outra coisa é o que o vídeo é agora. Uma coisa é a Kate, como ela era muitos anos atrás. E outra coisa é como a Kate é agora. Você é capaz de enxergar isso? Outro dia, a Kelly estava compartilhando aqui. Algumas pessoas a gente conhece um pouco mais. Eu lembro um pouco da Kelly como ela era lá atrás, longe do Senhor. A Kelly era só para mim a filha da dor. Mas hoje eu olho para a Kelly não é mais para mim apenas a filha da dor. Ela é para mim também a filha de Deus. Amém. Você percebe uma diferença enorme nisso? Sabe por quê? O que está acontecendo com a Kelly? Ela está sendo conformada à imagem de Jesus. Amém. E vai sendo transformada. Esse é o propósito de vida. De que todos nós sejamos conformados à imagem do Deus invisível. Amém. E que nós possamos sair espalhando para o mundo as virtudes de Cristo Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu teria tanta coisa para falar, talvez eu tenha chegado na metade, mas já deu tempo, então eu vou parar por aqui. O meu desejo final, meu apelo final para essa noite é que, assim como Paulo, nós possamos desejar conhecer mais a Cristo e considerar todas as outras coisas como refúgio para ganhar a Cristo. Que nós possamos ter, que Deus possa colocar em nós o mesmo sentimento de Moisés. Moisés já tinha subido no monte
Sinai, onde Deus revelou para ele a lei. Moisés já tinha entrado na tenda do encontro, na tenda da congregação, e a Bíblia diz que Deus falava com ele como quem fala com um amigo. De Êxodo 24 a 32 é isso, mas quando chega em Êxodo 33, Moisés fala: Deus, anda com a gente. Isso depois do episódio do bezerro de ouro. Anda conosco, para que eu possa te conhecer. E mais para frente ele fala: deixa eu ver a tua glória. Você percebe? Aquele que já tinha estado com Deus no Monte Sinai e contemplou a glória de Deus, aquele que na tenda de encontro falava com Deus face a face. Mais para frente ainda ele fala: Senhor, deixa eu ver a sua glória. Anda comigo para que eu possa te conhecer. Irmãos, que nós possamos orar essa oração nessa noite. Deixa, Senhor, eu te conhecer. Amém. Senhor, esse é o nosso desejo nessa noite. O desejo do nosso coração é que nós possamos te conhecer mais. Jesus, nós queremos te conhecer. Pai, revela-nos mais quem Cristo é. Espírito Santo, atua nas nossas vidas, porque senão nós estamos perdidos. Espírito Santo, podemos ver, como foi testemunhado pela Elaine, como o poder das trevas é atuante, Senhor. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é por nós, que o Senhor é aquele que nos visita para o nosso socorro, para a nossa salvação. Espírito Santo, que o Senhor possa nos levar a conhecermos mais a Cristo. Amém. E sermos conformados à imagem dele. Obrigado, Senhor, por ter começado uma boa obra em nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Pai, se alguma coisa de Cristo pode ser vista em nós, isso é para a tua honra e glória. Amém. Senhor, nós cremos que o Senhor é aquele que começou uma boa obra em nós. Amém. E que o Senhor vai terminar. Amém. Nos guarda, Senhor, na perseverança. Amém. Nos guarda na fé. Amém. Nos guarda no amor. Amém. Amém. Amém.